Olá pessoal, se você está assistindo, eu sou Marcelo Pavan do Instituto Recal. Essa é a nossa terceira aula sobre o despertar da prosperidade. Então pode marcar como despertar da perfeição e do perdão. Bom, por que eu estou falando isso? O que você sente quando você erra? Qual o sentimento que vem quando as coisas não saem do seu jeito? Você já planejou alguma coisa e não saiu do jeito que você queria? Como é que você sente quando isso acontece? Isso acontece muitas vezes com você? Planejar as coisas e não acontecer do jeito que você queria? Se acontece, dá uma olhada para dentro, porque isso pode ser padrão comportamental da mente. São crenças, são velhas crenças que estão instaladas. E às vezes eu sei que é difícil para você se livrar dela. Mas a gente tem que sair da neurose da perfeição. Sair da neurose. A gente vai entender como isso acontece hoje. O importante é que você, nesse mini curso de 9 dias, não utilize isso daí somente como uma teoria a mais. Sai do papel, vai para a prática, senão a coisa realmente não funciona. E aí não é o que eu estou passando para você. Você tem que sair dessa zona de conforto. Às vezes é difícil, né? Mas é quando a gente levanta cedo, a gente não quer, mas aquele desconforto dá 3 segundos. Quando você se põe em movimento, a gente aprende isso em PNL. Quando você se põe em movimento na direção, aquilo já começa, o corpo, o sentimento já começa a se movimentar naquela situação. Então a gente tem que, como eu estava falando, a gente tem que sair daquela questão da perfeição, da neurose da perfeição. Bobagem. Isso é bobagem. Isso nos cria medo. Medo de agir, cria bloqueios, fecha os nossos chakras. Então a gente não consegue agir e fica paralisado. Não permite que a gente se conecte com o divino. E quando a gente fica com medo, com chakras bloqueados e não se conecta com o divino, adivinha? A prosperidade que a gente tanto quer não acontece. Então a gente tem que sair dessa neurose da perfeição, de que tem que estar perfeito, de ser criticado, medo de ser julgado. Se a gente quiser fazer com que as coisas sejam sempre perfeitas, nunca vai sair do papel. Você acha que eu não erro? Às vezes quando eu estou falando com vocês aqui, eu tenho uma colinha aqui do lado para eu não esquecer de alguma parte do texto, porque eu crio uma sequência. Eu vou ficar parando o vídeo toda hora para tentar ser perfeito? Não! Eu tenho que ser natural, eu tenho que passar para você. E se de repente eu errar alguma coisa, eu vou consertar no meio do caminho. Porque não existem erros e acertos, existem resultados. Quando a gente entende que existem resultados, a coisa fica mais leve. Então, a gente precisa se cobrar menos. Porque toda vez que a gente se cobra demais, isso bloqueia a nossa prosperidade, bloqueia o nosso despertar com o divino. E esse não despertar, esse não contato com o divino, essa nossa não sincronicidade, como diz Deepak Chopra, com o nosso divino, né? Isso não cria uma energia quântica, quer dizer, não tem espaço-tempo. Deus está na energia quântica, não tem espaço-tempo. Quando a gente não se conecta com a energia quântica, que tanto se fala por aí, né? O nosso estudo, lei da atração, energia quântica, tem tudo a ver com isso que a gente está falando. Então, escreve aí 6 coisas que você vai fazer hoje para que a sua vida seja mais leve, mais tranquila, menos cobrança, mais gratidão por tudo, 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 tudo. E mais um detalhe, como essa aula diz assim, desperte para o perdão. Perdoe as pessoas, não julgue. Não existe julgamento. Lembre-se que existem resultados e por trás de cada ação sempre tem uma boa intenção, mesmo que a gente não compreenda, tá? Então, não julgue, perdoe. Mas principalmente, se perdoe, se permita errar, se permita, se perdoe, né? É a lei, é a aula de hoje. Utilize o perdão e utilize principalmente o auto-perdão.
Se a gente tiver a tendência de fazer tudo perfeito, tudo vai ficar muito pesado. Isso desconecta a gente. A gente não se permite. O primeiro passo que a gente às vezes descobre, que a gente estuda na Kabbalah, para o sucesso às vezes é o fracasso. Muitas vezes é o fracasso. A gente estuda na Kabbalah que diz o seguinte: quando as coisas vêm muito fácil para você, olhe com muito cuidado, porque alguma coisa está errada. Pode ser que você não perceba isso agora, pode ser que seja lá na frente. Mas quando as coisas acontecem de uma forma muito fácil demais, é porque alguma coisa está errada. Tudo tem que ter esforço. Leia o livro do Êxodo, porque eu falava sempre Deus em primeiro lugar. Leia as Escrituras Sagradas, siga as Escrituras Sagradas, né? Deus em primeiro lugar na sua vida. Leia a parte do Êxodo. Por que o povo demorou tanto para atravessar aquele deserto? Por que sofreu tanto? Porque estava se autolapidando. Então as coisas não podem ser tão simples assim, se você quer se conectar com Deus. Mas a prosperidade, ela chega, tá? Bom, primeiro passo então é se conectar com o divino. A perfeição humana, ela é rigidez. A gente querer ser perfeito vai fazer com que a gente não saia do lugar muitas vezes, ou faça as coisas pela metade, ou muitas vezes nem faça. Cria todo um plano, cria toda aquela expectativa, sabe? Pólvora. Acabou. E aí? Acabou. Não segue, não tem uma constância. Por quê? Porque não quer errar. Se for esperar para fazer tudo perfeito, você não vai conseguir fazer. É muito difícil. Então se permite. Mergulhe nos seus padrões, nas suas tendências, né? Veja por que você tem esses comportamentos. Que comportamentos, que sentimentos, que pensamentos te levam a ter padrões negativos ou padrões que te bloqueiem para as ações. E tenta entender qual que é o motivo desse padrão. Olha, liberdade te interessa? O dinheiro te aprisiona? Fala, mas como o dinheiro me aprisiona? Ah, eu quero ter, mas sabe, com ele vem muitas responsabilidades, vem muitos medos. Eu não sei se eu vou conseguir lidar com isso, não sei se eu vou conseguir lidar com o sucesso. Bom, então para, porque isso aí não está te ajudando a evoluir. Isso está te aprisionando. Então você tem que entender um novo conceito, criar um novo padrão comportamental, um novo padrão de pensamento, um novo padrão de sentimento. Tá? Então, quando você cria esse tipo de novo padrão, escreve coisas para você ficar mais leve, como eu falei, escrevam essas coisas, isso vai fazer com que você seja livre. Você tem que ser livre, se libertar disso. Né? Coisas chatas a gente tem que fazer. Às vezes rotina nós somos obrigados a fazer. Mas faça com prazer, sem reclamar. Se você ficar reclamando, você está do lado oposto. Você tem que estar do lado da gratidão, do lado do perdão. Fazer de má vontade, chateado, reclamando, não vai trazer o benefício que você tanto espera. Tá? Então faça, planeje e faça agradecendo, de coração aberto. Bom, então vamos falar como é que a gente faz isso, como é que a gente se liberta dessa mente inconsciente que fica nesses vícios mentais, né? Primeiro a gente tem que aprender a meditar, eu já disse isso, e aprender a ficar no silêncio. Por quê? Quando você respira e fica no silêncio, você se conecta com Deus. Sabe aquela história? Vá no seu quarto, se feche, lá fique quieto e se conecte com Deus. Então, é no silêncio. Você está falando com Deus. Ah, mas eu falo com Deus. Mas você está escutando o que Ele está te dizendo? Você está ouvindo a sua intuição? Você medita para desenvolver a sua intuição? O seu coração, o seu chakra cardíaco? Porque é assim que Deus fala com a gente. Você está escutando? Tem certeza? Então para. Medita. Então como a gente vai atrair abundância? Bom, primeiro, tenha um contato com o plano divino. Pensamentos, olha só, pensamentos geram sentimentos que geram ações que geram resultados. Só que dependendo dos nossos padrões, se a gente está desconectado com Deus, a gente vai ter pensamentos ruins que vão gerar sentimentos ruins que vão gerar ações ruins e resultados ruins. Então, este padrão precisa ser identificado e precisa ser modificado. A gente já sabe pela neuroplasticidade que isso é possível. É fácil? Muitas vezes não. Mas é possível.
tá? Então precisa do seu esforço. Então quando você se esforça para mudar um padrão comportamental mais positivo, sentimentos mais positivos, ações mais positivas, obviamente os resultados serão mais positivos. Então se liberta dessa rigidez. Vem o pensamento ruim, cara, faz assim, ó, sai, desconecta, tira, fala, tô saindo, esse pensamento não é meu, não quero esse pensamento ruim. Para. Percebeu que o pensamento não é teu, é um pensamento ruim, para na hora, ó, parou. Usa a consciência para isso. Tira esse pensamento, faz assim com a mão, tira esse pensamento e coloca no lugar um pensamento melhor, mais positivo, independente da situação. Mais positivo, para que você tenha sentimentos positivos, ações positivas e resultados positivos. Não se esqueça desse grande detalhe. Bom, aqui a gente vai ter aí alguns... uma outra coisa que eu queria dizer para você. Escreva 6 coisas que você quer e 6 coisas que você não quer. Então tá bom. Então, Marcelo, eu já entendi tudo isso, que eu tenho que mudar os padrões, etc. Então agora eu vou escrever 6 coisas que eu quero e 6 coisas que eu não quero. E não é só isso. O que você quer, por que você quer aquilo? E o que você não quer, por que você não quer aquilo? Porque você tem que trazer isso para a consciência para começar a mudar os padrões. É dessa forma que nós mudamos os padrões. Perfeito? Então escreve aí. Estou esperando. Escreveu? Não? Tá ok. Quer fazer depois? Faça, mas não faça nesse curso uma teoria. Perfeito? Agora algumas dicas para a gente encerrar. Bom, primeiro evite duvidar. De quem? De você. Se perdoe, se permita, seja mais leve. Não duvide de você. Tenha certeza e tenha convicção das coisas, que as coisas vão dar certo. Sinta que já aconteceu no seu coração. Sabe o que é fé? Fé é expectativa de algo certo ainda não visto. Então já sinto no coração que já deu certo. E acredite que já deu certo. Siga a sua intuição. Como é que eu sigo a minha intuição, Marcelo? No silêncio, se conectando com Deus, meditando, desenvolvendo a intuição. Siga a sua intuição. Acredite no seu potencial e na sua conexão com Deus, porque você tem potencial. Nós já falamos sobre isso. Erros são apenas resultados. Não se cobre, não se julgue, não se culpe, não sai batendo a cabeça na parede. E olha que não é fácil para eu, que sou ainda tipo 1, falar isso para vocês, que eu já fiz muito isso, tá? E me policio ainda. Mas é preciso entender que erros são resultados. A gente tem que aprender com eles para criar um novo comportamento, um novo sentimento, uma nova ação. Fracasso pode ser o primeiro passo para o sucesso. E em último, monte um plano de ação daquilo que você quer fazer, quanto você quer ganhar. E detalhe, uma técnica da Kabbalah, 10%. Que não seja 10, que seja um valor simbólico. Quanto você vai separar para doar para uma entidade que realmente precisa. Não estou falando para você doar para a igreja, doar para o vizinho. Não. Deus olha o coração. Para quem realmente precisa. Quanto você vai separar? Isso é um compromisso no papel que você faz com você e com Deus. Ok? É isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, me escreva. Essa foi a nossa aula número 3. Eu espero que você esteja gostando e curtindo. Tá ok? E de novo, não faça dessa sequência de aula somente um aprendizado teórico. Coloque em prática. Qualquer dúvida que você tiver, pode entrar em contato comigo, Marcelo Pavan, aqui do Instituto Reical. Um grande abraço e olha, até a nossa próxima aula.